Extrato de Liberdade apresenta O Equilíbrio de Nash e o Governo. O matemático John Nash tem uma história pessoal fantástica, que já foi tema de livros, debates, estudos e até um filme, Uma Mente Brilhante, de 2001. Um gênio matemático atormentado por distúrbios mentais severos, paranoia, esquizofrenia, mas que conseguiu levar uma vida plena, tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. A principal contribuição dele para a matemática é um paper extremamente curto, uma maravilha da concisão acadêmica. 2 páginas apenas. Pontos de equilíbrio em um jogo de N pessoas. Teoria dos jogos é um campo da matemática que tem sido usado de forma ampla para a modelagem de situações sociais complexas. Como toda modelagem, todos os conceitos de teoria dos jogos são uma simplificação e, portanto, os resultados precisam ser considerados dentro dos limites definidos pelo estudo. Porém, o fato de permitir demonstrações formais matemáticas de conceitos sociais torna-se algo muito interessante e revelador. Lembre-se, demonstração matemática formal significa que aquele princípio é uma lei natural, não há refutação possível a isso. Existem vários estudos nessa área que apontam e justificam conceitos sociais claros e conhecidos. Tipicamente, em teoria dos jogos, imagina-se um conjunto de 2 ou mais pessoas. Cada pessoa pode tomar determinadas decisões e, conforme a decisão tomada, ela recebe um resultado que depende não só da decisão dela, mas também na decisão de outras pessoas envolvidas naquela situação. O objetivo de cada pessoa é maximizar o seu resultado, tomando a melhor decisão possível. Porém, uma pessoa não sabe qual decisão as outras pessoas estão tomando. Deixa eu explicar um exemplo bem simples de teoria dos jogos, o chamado dilema do prisioneiro. 2 pessoas são acusadas de cometer um crime. São levadas para celas separadas. A cada uma delas é oferecida uma decisão. Você pode confessar o crime ou negar o crime. Se ambas as pessoas negarem, ambos são condenados a 1 ano de prisão. Se ambos confessarem, ambos pegam 3 anos de cadeia. Se um confessar e o outro negar, quem confessou na delação premiada sai livre. O outro pega 10 anos de cadeia. Não vou entrar na parte matemática em si, mas nesse exemplo simples podemos perceber algumas coisas. O melhor para ambos é nenhum dos 2 confessar, é ambos negarem o crime. Esse é o chamado ótimo de Pareto, é o melhor resultado possível para todos os envolvidos no jogo. Ambos perdem 1 ano, um total de 2 anos de pena. Mas lembra, um jogador não sabe o que o outro vai fazer. Imagine que você é um jogador e tem que tomar essa decisão. Repare o que acontece se você encarar a decisão a partir da decisão da outra pessoa. Você conhece outro cara e acha que ele vai negar o crime, por exemplo. Então, assumindo que ele negou o crime, você vai estar escolhendo entre 0 anos de cadeia, se você confessar, e 1 ano de cadeia, se você negar. Então, pensando apenas no seu lado, o melhor seria confessar. Agora, e se o outro confessar? A sua escolha é, na verdade, entre 3 anos de cadeia, se você confessar também, ou 10 anos de cadeia, se você negar. Então, repare que, independente da decisão da outra pessoa, você sempre ganha se você confessar. Isso garante que, no final das contas, ambos vão sempre confessar nessa situação. Esse é o equilíbrio de Nash nessa situação específica. Repare que não é a melhor situação. Cada um pensando no seu lado levou ambos a uma situação pior do que poderia ser. Lógico, isso é um exemplo muito simples e básico, a teoria dos jogos é toda muito mais complexa que isso. Existem inúmeras formas de modelagem de decisões, mais de 2 pessoas, com canais de comunicação prévia, interação múltipla das mesmas pessoas. É um campo realmente fascinante de estudo. O ponto importante aqui é que o equilíbrio de Nash, em vários cenários, quando cada pessoa toma a melhor decisão para si, o resultado final para todos não é o melhor. A melhor decisão para os 2 prisioneiros seria que ambos negassem, mas cada um deles, pensando apenas no melhor para si, acabaram tomando uma decisão que não era a ótima. Podemos ver isso com outro exemplo. 2 ambulantes vendem picolé na mesma praia. Eles sabem que os clientes buscam comprar do vendedor de picolé que está mais perto. O melhor arranjo possível seria cada um deles se posicionar numa posição de 1/4 da praia, de forma a dividir entre eles metade da clientela para cada um, e os clientes teriam que andar o mínimo possível. Esse seria o ótimo de Pareto dessa situação. Mas o vendedor A descobre que, se ele se aproximar um pouquinho do meio da praia, ele vai pegar uma parte da clientela do vendedor B.
sem perder a sua clientela, porque quem está do seu lado da praia continua sendo ele o mais próximo. Os clientes vão ter que andar um pouco mais, mas do ponto de vista do cliente ainda é a melhor opção. Agora, o vendedor B resolve atacar do mesmo jeito, chegando o seu carrinho mais para o centro. Agora ele rouba uma parte dos clientes de A, sem perder os seus. No final, os vendedores vão acabar se acomodando ambos no centro da praia. Esse é o equilíbrio de Nash. Só que isso é a pior situação, porque eles vão ficar da mesma forma, cada um com 50% do público, mas os clientes agora têm que andar muito mais para comprar picolé. Alguns clientes podem desistir de comprar picolé por causa da distância, diminuindo no final das contas a receita de ambos. Novamente, tomando decisões individuais sobre o que era melhor para si, ambos chegaram a um ponto em que a situação é pior para os dois. Esse princípio é chamado por alguns também de tragédia dos comuns, que diz basicamente a mesma coisa. Se cada um buscar o melhor para si, vamos todos acabar numa situação pior. O equilíbrio de Nash, de uma forma simplificada, é a prova matemática desse princípio. Isso significa que um Estado grande e controlador é algo bom? O Estado precisa regular todas as situações para chegarmos ao ótimo de Pareto? Apenas um Estado enorme permite uma sociedade mais rica? É isso? Lógico que não. Isso é falso por dois motivos muito simples. Existe cooperação entre pessoas sem governo, e governo não garante cooperação entre pessoas. O equilíbrio de Nash prova matematicamente que é importante as pessoas conversarem entre si e chegarem a acordos visando tomar decisões racionais que maximizem o conforto de todos, mas isso não precisa ser feito por leis coercitivas. Acordos, contratos, leis privadas são muito melhores para isso de fato. Veja o caso dos vendedores de picolé na praia. É óbvio que se cada um tomar decisões independentes sem falar com o outro, vão acabar no equilíbrio de Nash, na situação pior. Mas se você já esteve numa praia, você sabe que os vendedores falam entre si, eles conversam, são amigos na maior parte das vezes. Eles querem maximizar o lucro, e para obter o máximo lucro é preciso maximizar o conforto dos clientes. Não há por que imaginar que eles vão acabar no equilíbrio de Nash. Basta conversarem e estabelecerem regras voluntárias entre eles. O que a teoria de Nash prova matematicamente, e isso é um fato, é que é preciso estabelecer regras para evitar situações ruins para todas as partes. Não há necessidade dessas regras serem coercitivas, impostas por um governo. O governo não é uma entidade isenta capaz de planejar de forma ótima as relações humanas. Ao contrário, o governo é uma entidade adicional nesse jogo, que tem os seus próprios interesses e vai atuar sempre visando maximizar o seu ganho. Não é como se a inteligência externa influísse na decisão dos participantes do jogo. É um novo jogador no cenário, que mesmo que atue com a desculpa de favorecer a situação ótima do jogo, não há garantia que isso não acabaria em um outro equilíbrio de Nash, igualmente ruim ou até pior que o equilíbrio de Nash original. Clique no joinha e se inscreva no canal para nos ajudar.